Bom, vamos aqui ao conto número 2 do livro de contos da Júlia Lopes de Almeida, O Ânsia Eterna. Chama-se O Caso de Ruth, é um dos melhores contos aqui. É dedicado ao Valentim Magalhães, que foi um escritor, tá? E é um conto narrado em terceira pessoa. Pode abraçar sua noiva, disse a palavrosa baronesa Montenegro ao Eduardo Jordão, apontando a neta, que se destacava na penumbra da sala. Ou seja, a gente começa com uma cena em que esse Eduardo Jordão está ali na casa da baronesa Montenegro. Sabemos que ele está ali para ver a noiva dele, a Ruth, e a Ruth está num cantinho meio escuro assim da sala. Só que ele não vai ali abraçar ela como pediu a baronesa, ele fica um tanto parado ali, né? Só que a baronesa diz: não se admire daquela frieza, porque ela meio que não saiu do lugar. Olha, eu sei que Ruth ama você, Eduardo Jordão. Não porque ela o dissesse. Esta menina é de um recato e de um melindre de envergonhar a própria sensitiva, mas porque toda ela se altera quando ouve o seu nome. Ou seja, então a baronesa diz, né, que a Ruth realmente ama o Eduardo, só que ela é aquela mulher recatada, fria, mas por que ela é assim? Daqui a pouco a gente vai saber, né? E aí a baronesa ela deixa bem claro ali que quando tocam no nome do Eduardo, a Ruth dá mostras, né, de que ama ele realmente. Toda a gente percebe que ela o ama. E aí a baronesa diz, né, que tá aguardando esse momento, né, do Eduardo pedir a Ruth ali em casamento. Além disso, Ruth está com 23 anos. Parece-me ser já tempo de se casar. Há de ser uma excelente esposa, ela é bondosa, regularmente instruída, nada temos poupado com a sua educação, tá? Muito bem, né? Só que tem aquele detalhe, ela é mais recatada, ela pouco aparece na sociedade. Por que ela é mais assim, né, de ficar reclusa, né? Ela tem um excesso de pudor. Eu às vezes cismo que esta menina, esta minha neta é pura demais para viver na terra, diz a baronesa, né? Reparem que são muitos elogios a Ruth, mas algo chama atenção aqui, né? Ela é fechada, recatada, pouco sai, excesso de pudor, tá? E aí agora a baronesa vai falar dos pais da Ruth. Não admira, a mãe teve só esta filha e foi rigorosíssima na escolha das mestras e das amigas. O padrasto tratava também com muita severidade, embora fosse carinhoso. Um santo homem o padrasto. Depois que ele morreu, que nos falta alegria em casa. A mulher, coitada, ficou paralítica. Então, a gente vê, né, que a mãe dessa Ruth ficou paralítica, tá? O padrasto morreu e o padrasto, reparem que era alegria, carinhoso, né? Enfim, e depois que ele morre, a mulher, a mãe da Ruth, ficou paralítica, né? E a filha Ruth, ó. E esta pequena mesmo tornou-se melancólica e sombria. Às vezes penso que ela fez voto de castidade, tal é o seu recato. E reparem mais agora, ó. Desengano-me, lembrando-me de quanto é moderada na religião e de que o seu bom senso se revela em tudo. Reparem quantas características a gente tem nesse primeiro momento da Ruth, mas lembrem bem como ela está depois da morte do padrasto, né? Moderada, melancólica, sombria, porque a gente vai ver daqui a pouco, né? E o que a baronesa diz? Afirmo-lhe a você, ó Eduardo Jordão, né, que Ruth o adora, o ama, e que não há alma mais cândida nem espírito mais virginal que o seu. Ou seja, né, a avó, essa baronesa Montenegro, então ela exalta as virtudes da neta, mas reparem que ela dá ênfase para a questão da castidade, da virgindade, bem como era a questão da época, né? Eduardo fixou na noiva um olhar apaixonado. Só que a Ruth continuava em pé, no mesmo canto sombrio da sala. Só que aí a baronesa, antes de sair, ainda diz, né? Olha, não precisa se preocupar, a Ruth tem boa saúde também, né? Um bom corpo ao serviço de uma excelente alma. Dirão, estas palavras ficam mal na tua boca, porque tu é a avó puxa saco, né? Pouco importa, são a verdade. Eduardo, eu estou falando a verdade da minha neta. Tenho outras netas, filhas de outras filhas. Tenho criado muitas meninas minhas e dos outros, mas em nenhuma encontrei nunca tanta doçura, tanta altivez digna e tanta pudicícia. Aí lhe deixo a minha neta, fiquem a sós. E aí a baronesa sai, ficam os dois sozinhos, o Eduardo e a Ruth, né? Os noivos ficaram sós, silenciosos, contemplando-se de face, ou seja, cara a cara, tá? Bom, tem aqueles três asteriscos ali, como se fosse quase uma passagem, né, para
uma outra história ou uma outra explicação agora, né? E agora a gente vai conhecer um outro personagem. O finado, já falecido barão, fora um colecionador afincado de móveis e de outros objetos dos tempos coloniais, ou seja, do tempo do Brasil colônia. Súdito de Dom João VI, de que a sua adorável memória acusava ainda todos os traços já aos 90 anos, era sempre o seu assunto predileto a narração dos sucessos históricos presenciados por ele. Ou seja, aqui, né, nós temos um barão, então, aqui, um homem apaixonado por objetos, por peças dos tempos coloniais do Brasil colônia, do tempo do Dom João VI, né, a chegada da família real. Tanto que ele sabia de cor as peças que tinha. Todo mundo que pega alguma coisa, algum objeto, ele sabe de onde é que veio aquele objeto. Ó. Lembro-me de uma vez em que a dona Carlota Joaquina sai dizendo sempre uma história atrás da outra, né? Em que Dom João VI ou Dom Pedro I. Então, assim, ó, a família já tinha se acostumado a ouvir as mesmas histórias, sempre repetindo, e sempre histórias assim de idolatria ao imperador, né? Os amigos evitavam tocar de leve que fossem assuntos políticos, né? Por quê? Porque aí o barão continuava e não parava nunca mais, ou seja, histórias intermináveis ali. Alguma coisa disso se refletia em casa. Tudo era sóbrio, monótono e saudoso. Por quê? Porque a mobília também era desse tempo, né? Ou seja, do tempo do Brasil colônia e tal. Tanto que até perto da morte, ali o barão, ele rejeita um crucifixo que o padre ofereceu. Por quê? Porque ele queria ficar com um crucifixo que tinha pertencido ao Dom Pedro I, mesmo que seja um crucifixo velho e tudo mais tosco, né? Mas tinha sido Dom Pedro I. Para ele, naquela cruz não estava só o Cristo, estava de envolta com respeito pelos monarcas extintos, a lembrança dos seus folguedos de moço. Talvez mesmo num volteio súbito da memória, se lembrasse das festas religiosas em que namorara, à sombra dos conventos, a sua primeira mulher, e beliscara com freimas amorosas os braços gordos de Janoca, a mulatinha mais faceira de então. Bom, então, reparem que o barão, mesmo casado com a primeira mulher, ele já beliscava a Janoca e tudo mais. Depois de viúva, a segunda baronesa reformara algumas coisas e confundira os estilos, pondo no mesmo canto um contador Luís XV, um móvel da Renascença e uns tapetes modernos aqui. Né? Ou seja, né, a segunda baronesa vai misturando tudo ali, os estilos não tá nem aí, né? O estilo tem que ser Brasil, colônia, tá misturando tudo, né? Pega lá do Renascimento, pega do Luís XV. Aquela extravagância não conseguira quebrar a severidade do todo. Tinha uma fisionomia casta e grave naquela sala. E aí aponta mais para esta sala, tá? Reparem que o destaque fica para aquela sala. E nessa sala, Ruth costumava ficar ali tocando piano, né? Ou quando ela estava triste, ela ia para aquela sala ali. Era nessa mesma sala que ela estava ainda, muda e pálida, em frente do seu amado Eduardo Jordão. E aí a Ruth olha para o Eduardo e diz: Eduardo, a minha avó mentiu para você. Aí ele recua, reparem, o noivo recuou no movimento de surpresa. E aí a Ruth diz: a minha avó mentiu quando ela disse que eu era pura. É uma mentira, eu não sou mais virgem, diz ela, eu não sou pura. Amo muito para o enganar. Reparem o que ela está dizendo. Eu amo demais você para te enganar. Eu não sou pura, ou seja, tu quer casar comigo, tu tem que saber a verdade, tá? E aí o Eduardo fica totalmente branco, espantado ali com aquela revelação, né? Enfim, só que ela continua. Foi há 8 anos. Aqui nesta mesma sala. Repara, ela está com 23, né? Então, quando ela tinha 15 anos. Foi há 8 anos aqui nesta mesma sala. Adivinha a questão sexual que aconteceu? O padrasto, tá? Pedofilia e a questão também do incesto, né? Meu padrasto era um homem bonito, forte, eu era uma criança inocente. Ele me dominava, a sua vontade era logo a minha. Ninguém sabe, digamos que eu fui estuprada pelo meu padrasto. Oh, não fale, pelo amor de Deus. E reparem que ela fica muito mal. Ela tem que contar essa verdade para Eduardo, tá? Que teve essa relação sexual com um padrasto, e não foi um dia, foram alguns meses, certo? Como ela está dizendo, ela era inocente, tá? Enfim, ela não contou nunca para ninguém. O padrasto acabou morrendo e ninguém sabe, é um segredo dela, e o único que sabe a partir de agora é o Eduardo, tá? Reparem que ela vai dizer: escute só, é segredo
para toda a gente, ninguém sabe. Somente, tá? Eu e agora você. Mas eu tenho que te contar, porque eu te amo tanto, Eduardo, eu quero contar a verdade. Certo? Se nós vamos nos casar, tu tem que saber a verdade. Então reparem a revelação forte, ela foi abusada pelo próprio padrasto aqui. Virou um segredo entre ela e o padrasto, ela não falou para ninguém, ninguém sabe, e agora o Eduardo sabe também. E ela implorou, estão vendo, né, para ele não contar nada. E ela diz: no fim de 4 meses de uma vida de luxúria infernal, reparem como é que ela retrata, infernal, o meu padrasto morreu. E foi ainda aqui nesta sala, entre as 2 janelas, que eu o vi morto, estendido na essa. Ou seja, quando tinha aquela questão muito de velar o corpo, fazer o velório na própria casa das pessoas, morreu o padrasto, ele foi velado ali naquela sala, exatamente na sala onde ela era abusada. Que libertação, diz ela, que alegria que foi aquela morte para minha alma de menina ultrajada. Ou seja, ela acha que com a morte do padrasto, para ela é um momento feliz, porque ela vai ter uma liberdade a partir de agora, porque antes ela vivia o quê? Uma luxúria infernal, ela viveu essa luxúria de 4 meses, tá? E aí, de novo, né, ela implora pro Eduardo, Eduardo não conta nada, nem para minha avó, tá? Que tá mal do coração. A minha mãe, ela tá, depois da viuvez, que morreu o meu padrasto, ela ficou paralítica, ficou mal, e se falar alguma coisa é capaz de morrer também. Por favor, não conta nada. Eu estou contando para ti porque eu te amo, Eduardo, e não quero fazer algo do começo com mentiras. E ela ainda me manda rezar por sua alma, a mim que a quero no inferno. Ou seja, a mãe às vezes chega na Ruth e diz: filha, reze pelo teu padrasto, que foi um pai, né? Enfim. E o que ela diz? Que eu quero ele no inferno. Às vezes tenho ímpetos de dizer para minha mãe: limpa essas lágrimas, mãe, teu marido desonrou a tua filha, foi seu amante durante 4 meses. E ela diz mais, ela diz que não chorou a morte do padrasto. Ela não chorou. E agora resume a vida. É isto a minha vida. Cedi sem amor. Eu cedi a questão sexual pela violência. Mas, sou sincera, eu cedi. Dou-lhe a liberdade de restituir a sua palavra à minha família. Ou seja, né? É um conto importantíssimo aqui, tá? Ela foi vítima desse estupro, desse abuso por 4 meses aqui, certo? E agora ela está sendo sincera com o Eduardo. Ou seja, né, ao contar para o Eduardo que ela não é mais pura, o que ela está querendo dizer? Ela dá a liberdade do Eduardo não precisar casar com ela, tá? Não precisar. E qual é o detalhe, né? Ela está contando tudo muito baixinho para ninguém ouvir ali. E reparem que ela diz, né, que cedeu ao padrasto sem amor. E isso, claro que acaba causando nela uma espécie também de sensação de culpa, tá? Mesmo que ela não tenha essa culpa, né? Mas enfim. E ela pede, e ela tá um tanto mal, ela pede pro Eduardo ir embora ali, né? Em um último esforço, a moça fez esse sinal que eu saísse. E ele obedeceu, curvando-se diante dela sem lhe tocar a mão. Reparem que ele está meio ressabiado, tá? Ou seja, ele não toca na mão dela. Bom, aí o Eduardo vai para casa, fica pensando na situação, porque para ele agora ele vai ter que pensar naquilo ali. Mas o que ele pensa? O outro, o padrasto, está morto há 8 anos. Ninguém sabe disso aí, só ela, a Ruth e eu. Ele está morto, mas eu ainda assim vejo ele diante de mim. Tipo, ele transando com ela, né? A lembrança. Sinto no meu peito. Ou seja, mesmo que o padrasto esteja morto há 8 anos, sem o Eduardo ter conhecido ele, o Eduardo está sentindo esse ciúme agora, né? E sente não só ciúme, sente um ódio, sente a presença do padrasto ali, padrasto da Ruth ali, né? Em uma luta em que não venço nunca. Aí vocês já estão vendo o problema, né? Ele não vai vencer essa luta. Na cabeça dele está sempre essa questão sexual dela com o padrasto. E qual é a dúvida do Eduardo? Ninguém sabe. Mas por ser ignorada, será menor a culpa? Reparem, né? Dizem todos que Ruth é puríssima. Assim o creem. Deveria contentar-me com essa credulidade? Ou seja, né? Há uma mentira ali, que ela não é mais pura. E ele acha que, tipo, se casar com ela, todos vão achar que ele é feliz, porque ele se casou com uma mulher pura e tudo mais, aquelas convenções muito do século XIX, século XX, começo, né? Enfim.
E pro Eduardo, então, o melhor era a Ruth não ter contado nada para ele. Não ter falado nada para ele. E eu, ignorante, seria aventuroso, amaria minha esposa, à sombra do maior respeito e com mais a doce proteção, e assim poderei sempre conter o meu ciúme e não aludir jamais ao outro. Ou seja, né? Reparem que o Eduardo está nos dizendo claramente aqui que ele não vai conseguir esquecer isso, tá? Cedo ou tarde, a questão do ciúme vai cair nele, numa briguinha ou outra ele vai aludir a questão do padrasto, tá? Só que ele pensa de novo, ele morreu há 8 anos, ela só tinha 15 anos, ninguém sabe, só ela e eu, e ela me ama e me ama. E aí o Eduardo pensa, né, que se ela fosse noiva dele, mesmo sem ela amar ele, será que ela diria? Então, repare, ele tá cheio de dúvidas a partir de agora, tá? Então ele nota que esse fato dela de ter revelado esse estupro, essa questão da pedofilia e tudo mais, é sinal de que ela realmente ama ele. E pensa que não vai conseguir esquecer isso aí, né, e tudo mais. E ele também pensa, né, que ele não vai conseguir esquecer a Ruth de jeito nenhum. Só que qual é o detalhe? Para ele, ela é uma mulher desonrada. E eu a amo. Que hei de fazer agora? Abandoná-la? Ah, não seria digno nem generoso. Aquela confissão custou a ela uma agonia. Então, reparem que a gente está aqui, né, vendo a coisa pelo viés do homem. Se ele aceita ou não. E aí toda aquela questão de se casar com alguém virgem, a pureza como algo, lembre, né, extremamente importante ali no século XIX, boa parte do século XX. Mas e ela? E ela, a Ruth, a gente pergunta, né, o que ela está sofrendo? Reparem que a gente só está vendo mais o ponto de vista dele aqui, mas e ela, né? E reparem que o Eduardo está pensando em não se casar com ela. Mas qual é o detalhe? Pô, se eu largar ela, não é algo digno, tá? E aí ele pensa, né, que ninguém mais ali sequer fala o nome do padrasto, o cara tá morto há 8 anos, enfim, né? Mas é aquela coisa, um dia vai voltar, um dia eu vou jogar na cara dela, um dia eu vou fazer alguma alusão. Eduardo Jordão agora passava os dias em uma agitação medonha, atraía e repelia a imagem de Ruth, até que um dia vencido escreveu-lhe longamente, amorosamente. Ou seja, ele vai escrever uma carta, mas qual é o detalhe da carta? Que esquecesse o passado. Ele amava ela. O tempo apagaria essa ideia e eles seriam felizes, completamente felizes. Tá? Mas reparem, vamos pensar assim, que ela esquecesse o passado. Quantos e quantos a gente não tem, né, desses relatos e tudo mais, que as pessoas não conseguem esquecer, que as pessoas acabam indo a psiquiatra, fazer consultas, tratamentos e tudo mais, né? Então, para ele, parece ser tudo muito simples. Ó, tu esquece o passado, eu te amo, vamos ser felizes, né? Bom, então reparem que a gente está vendo muito pelo ponto de vista do Eduardo, tá? Que não foi o que sofreu, certo? Bom, a gente agora dá uma passagenzinha de tempo e a gente vai cair no casamento deles. A gente já cai na cena de casamento. O casamento de Ruth alvoroçava a casa. Só que assim, ó, a baronesa tá feliz, tá rindo à toa e tudo mais, tá falante, né? Ela gosta de trovar, é a palavrosa, né? Só Ruth, ainda mais arredia e séria, se encerrava, se fechava no seu quarto, sem intervir em coisa alguma. E o que está acontecendo aqui? Por quê? Porque ela está fechada no quarto, ela está relendo a carta do Eduardo. E reparem, o Eduardo está ali esperando, mas ela está relendo a carta, porque qual é o detalhe que ela não achou legal na carta? Em que o perdão que ela não solicitara vinha envolvido em promessas de esquecimento. Reparem, ela não tinha perdido perdão para ele. Ela disse, pensa, se tu quiser dizer não para mim, diga não, tá? Mas ela em nenhum momento pediu perdão para ele. E ele manda dizendo que a perdoava. Então ela está muito indignada com esse trecho da carta, em que o perdão que ela não tinha solicitado vinha envolvido em promessas de esquecimento. E repara que ela diz esquecimento como se fosse coisa que se pudesse prometer. Ou seja, né, parece aqui, né, que pelo que a gente vê, o estupro, né, o abuso dói mais no Eduardo, e a gente sabe que não, tá? O que importa é como ela está se sentindo, tá?
E ele, digamos, na carta só piorou as coisas porque ela não pediu para ele perdoar ela. Ela sabia que talvez aquilo nunca, né, seja esquecido na cabeça dela e tudo mais. E aí ela começa a pensar no casamento. Por quê? Porque ela já ia entrar, digamos, derrotada, já ia entrar num patamar abaixo. Ou seja, digamos, né, com um perdão ali, tá? Ou seja, ela vai entrar no casamento derrotada. Entraria no lar como uma ovelha abatida. O perdão que o noivo lhe mandava revoltava a Ruth. Porque, vamos lembrar, ela foi totalmente sincera com ele. Ela deu a liberdade dele, ó, se tu não quiser casar comigo, não precisa. Mas ela nunca pediu um perdão. Né? Então ela não pediu para ele contar o passado. Ela não chegou assim, tá, Eduardo, então é o seguinte, me conta o teu passado, os teus erros todos. Ela não pediu isso. Não teria ele compreendido a enormidade do sacrifício dela, de ter aberto o coração e o trauma dela? Seria ele cego? Seria ele surdo, dono de um coração impenetrável e de uma consciência muda? Repare o quanto a Ruth vê que o Eduardo não compreendeu a dor dela. Porque para ela, quando ela disse que foi abusada, estuprada pelo padrasto, parecia que ele queria estrangular ela, como se fosse culpa dela. E ela deixou bem clara, né, que o padrasto era um cara forte, ela era inocente, né, enfim, foi levada para aquilo ali, e que a morte do padrasto, lembra, foi uma libertação para ela, ela nem chorou no enterro dele. Ou então porque não a ouvira de joelhos, compenetrado daquele amor tão grande que assim se desvendava todo, ele prometia esquecer. Tudo bem, mas no futuro, quando se enlaçassem, não invocariam ambos a lembrança do outro? Ou seja, uma briguinha aqui, uma cena de ciúme aqui, não vai ele dizer que promete esquecimento e não vai lançar luz àquilo que ele falou que não ia? E outro que ela pensa, né, e vá que o Eduardo, num desses lamentos e tudo mais, me abandone. Sim, a sua noite de núpcias seria uma noite de inferno, porque lembrando, né, a questão da noite de núpcias, muito desses casamentos mais antigos era a questão da menina virgem. E aí a questão, enfim, né, que a noite de núpcias também era a noite, muitas vezes, né, da questão já de pensar no filho, tá? O casamento gerando a família, aquela família que não é a família que evoluiu nos moldes hoje, né? Mas aquela família que era composta por marido, mulher e os filhos. E mais, ó, e quanto maior fosse a paixão, maior seria a raiva e o ciúme dele. Reparem como ela está pensando agora, a gente vê o pensamento dela, a gente viu o pensamento antes do Eduardo, agora a gente vê do ponto de vista de quem sofreu. Esquecimento, sim, talvez lá, para a velhice, quando nós dois estivermos bem velhos, frios e calmos, nem mais contato sexual, fôssemos apenas amigos, talvez ele vá de esquecer isso aí. Reparem que agora nós temos essa plena consciência aqui do que a Ruth está pensando. Ela vê que esse casamento não pode sair de nenhum jeito, né? Por quê? Porque vai ser a infelicidade total dela, né? O que era para ser uma libertação, que começou com a morte do padrasto dela, né? O que ela pensa? Essa libertação vai virar uma prisão novamente. Ruth pensou em matar-se. Ruth pensou em se matar. Viver na obsessão de uma ideia humilhante era demais para sua altivez. E aí ela pensa, né, que ela queria tipo uma morte suave, que deixasse ela morta, mas uma morta com aparência assim de uma mulher pura. O que ela pensa? Queria um veneno que a fizesse adormecer sonhando. Bom, e o que vai acontecer? A Ruth realmente comete o suicídio. A gente não sabe se por veneno ou não, mas foi o que foi feita a sugestão antes, né? De luto estava a casa. Quem saberia explicar a morte de Ruth? Foram achá-la estendida na cama, já toda fria. E aí qual é o detalhe? Ela está colocada ali agora no velório. Estão velando o corpo dela, adivinha onde? Na mesma sala onde foi velado o padrasto abusador e onde o padrasto abusava dela, na mesma sala. Agora estava ela entre as duas janelas na grande sala sombria, suas rendas brancas e o seu fino véu de noiva. Reparem que ela tá ali, né, no velório, ela tá arrumada, tipo com a roupa, com as rendas todas de noiva dela, tá? Por quê? Porque ela, depois de ler a carta, ela pensou melhor, né, em cometer o suicídio aqui, tá? E, e ela morreu e todos olham ali que ela parece que está sonhando ali com o Eduardo, né? Porque o Eduardo também está no velório, também está velando ali.
E aí vem aquela ideia, né, de que depois do velório eles vão ter que enterrar a Ruth. E o que que acontece aqui? Entravam já para o enterro, na questão toda, né, de conversar sobre o enterro, e foi só então que uma voz, a gente não sabe de quem, mas da família, disse alto saindo da penumbra daquela sala antiga: Ó, vamos enterrar a Ruth, mas ela vai ficar com o padrasto no mesmo jazigo. Aí o Eduardo fixou a morta com um doloroso espanto. Ou seja, a gente não sabe quem, mas surge uma voz ali que diz que ela vai ser enterrada no mesmo jazigo onde está enterrado o padrasto, tipo aqueles jazigos de família onde os mortos da mesma família são enterrados, né? Tu compra um espaço maior, tipo para 4, 5, 6 sepulturas ali, né? Que ficou o jazigo familiar. Então a família tem um jazigo ali. E alguém diz, olha, coloca do lado do padrasto, só que ninguém sabe que ela foi abusada pelo padrasto, tá? Só que o Eduardo sabe. E aí por isso que o Eduardo fixa agora o que olha para a cara da morta da Ruth ali com espanto, tá? Causa um espanto nele, né? Lembra que ele é o único que sabe do estupro. E o Eduardo vê que a Ruth está extremamente linda ali, mesmo morta, tá linda, tá? E aí qual é o pensamento dele, que a gente já antecipa um pouco, que ia dar problema mesmo se a Ruth tivesse casado com ele, tá? Por quê? Porque ele começa a pensar, o ciúme dele é tão grande ali, que ele pensa que até na morte, se ela ficar do lado, enterrada do lado do padrasto, o padrasto vai ficar com ela, ficou com ela em vida e agora vai ficar na morte também, né? Que seria ainda para o outro, para o padrasto, aquele corpo angélico tão castamente emoldurado nas roupas do noivado. Seria ainda para o outro, para o padrasto, aquela mocidade, aquela criatura divina que deveria ser sua, deveria ser do Eduardo. E aí o Eduardo tem um ciúme, mas entendam, né? Um ciúme, um misto de irritação, ele fica enlouquecido ali. E a mesma voz repetiu: vai ficar com o padrasto. Ou seja, vai pro jazigo do lado do padrasto. E aí o que pensa o Eduardo? Vai ficar com o padrasto, mesmo morta, noites e dias fechados, unidos, sós. Fora para isso que ela se matara para ir ter com outro, para ficar com o padrasto. Ou seja, né? O Eduardo, reparem que o ciúme do Eduardo é gigante. O que o Eduardo está pensando, ou seja, mesmo no suicídio dela, ele não conseguiu entender nada. Nada. Ele acha que no final, reparem que a Ruth se matou para reconquistar o padrasto, o amante, tá? E que não tem nada a ver, né? Porque a gente viu o ponto de vista tanto do Eduardo e o ponto de vista da Ruth. E o final, ele é muito forte. Reparem o que o Eduardo faz. Alucinado, ciumento, Eduardo então arrancou num delírio o véu e as flores de Ruth. Ele arranca o véu dela e as flores e, inclinando a um tocheiro, pegou fogo ao pano da Essa. Ele começa a tocar fogo em tudo. Então o Eduardo, reparem, alucinado, arrancou o que basicamente lembra ele, né, o noivado, o casamento, ou seja, as flores, o véu, pega um tocheiro ali e toca fogo, né, digamos assim, no pano da Essa. Essa era o tipo o nome do estrado ali onde se colocam os caixões, né, para os corpos serem velados. E reparem, começa a pegar fogo e o pessoal vai ali ajudando, acudindo, e como é que termina o conto, né? Tipo, ou seja, não vai ser minha? Pensa o Eduardo, não vai ser do padrasto também, né? Vou queimar, incinerar, cremar. E a todos que acudiram nesse instante pareceu que viam sorrir a morte em um êxtase, como se fosse aquilo que ela desejasse, ou seja, desejasse não ficar ali no túmulo com um padrasto abusador. Conto simplesmente maravilhoso, fantástico, da Júlia Lopes de Almeida. Vocês cuidem este conto, ele é simplesmente maravilhoso, tá?